Meu nome é Luca Ranier, eu tenho 22 anos, hoje eu faço ciências sociais e sou tatuador e me identifico, isso é só um detalhe, eu me identifico como uma pessoa transmasculina. Tipo assim, eu não sei o que é se sentir diferente, porque eu fui criado, eu tinha um irmão, né? Então era muito. Eu não. Eu fazia muitas coisas junto com ele. Era sempre. E meu irmão também não era, nunca foi tão masculino assim. Era mais minha mãe que ficava ali, tem que fazer. Tanto é que teve uma época que minha mãe achou que meu irmão era gay, que ele era muito afeminado. E todo mundo chamava ele de viado. Só que. E querendo ou não, eu era mais. Mas eu acho que é porque eu era mais velho também, eu era mais duro, eu era mais. Mas eu já sentia diferente porque, igual tipo na escola, eu não conseguia enturmar com as meninas de jeito nenhum. As brincadeiras diferentes, eu sempre queria brincar, porque não tem graça as brincadeiras eu não achava graça nas brincadeiras das meninas, eu sempre dividido no grupinho, eu sou amiga de fulano, eu sou amiga de ciclano, então não posso ser amiga de outro. Eu achava isso nossa, eu achava uma bosta isso. Daí eu enturmava mais com os meninos, porque eles não tinham isso, eles brigavam ali, mas de repente se davam um tapa, uns murros, e de repente já tava jogando bola de novo, ou brincando de qualquer outra coisa. Mas eu era muito neutro, sabe? Às vezes eu gostava de jogar bola, mas tinha algumas bonecas que eu gostava de brincar também, não que isso que vá definir, né? Mas querendo ou não é o primeiro marcador que a gente aprende, que é de menino ou de menina. E só que eu gostava muito, por exemplo, de brincar de tazo, eu gostava muito de brincar de casinha também. E e sempre mesclava uma coisa com a outra. Mas eu me sentia diferente, por exemplo, eu queria sempre igual. Eu não entendia porque, por exemplo, eu não podia brincar na rua com os meninos igual eles, tirar a camisa, sendo que até então a gente tinha as mesmas coisas, né? O peito era do mesmo tamanho, a molecagem era a mesma. E minha mãe sempre brigava. Eu lembro até hoje de uma vez que a minha mãe, ela era artista plástica. Aí sempre ela fazia trabalho na igreja, tipo assim, pintar a salinha das crianças, fazer desenhos, coisas assim na parede. E uma vez a gente tava na igreja, e ela tava fazendo isso na parede, e tava eu e meu irmão. Aí, meu irmão sentiu, os banheiros estavam fechados, meu irmão sentiu vontade de ir no banheiro, ele foi no cantinho e fez xixi. E eu não podia, eu tinha que esperar, eu tinha que, sei lá, me virar, esperar, segurar pra poder ir no banheiro. E eu vi na hora que eu soltei, nossa, eu queria ser um menino, porque pode fazer xixi em qualquer lugar, pode andar sem camisa. E ela me deu um tapa tão grande na boca, falando que eu era, que eu não podia, como podia pensar assim, porque eu tinha o quê? Eu tinha uns 6, 7 anos de idade, por aí. Mas não foi um tapa forte, foi tipo assim, só pra... É aquela correção, né, de antigamente, assim. E aí que eu acho que eu entendi mesmo que eu não podia querer ser o que eu queria, sabe? E aí foi construindo, né, aquela negação de não querer poder talvez transitar pro outro lado, mas eu continuava jogando bola. Mas quando eu me identifiquei mesmo, que era isso, foi quando eu comecei a adolescência mesmo. Que eu fui
aí eu já descobri que talvez eu não gostava de menino e foi surgindo interesse ali quando eu era pré-adolescente. E meninos, mais reprimindo, porque eu sempre fui da igreja adventista, então era tudo muito fechado, né, cabeça fechada. E aí eu me reprimia muito dentro de mim e às vezes, não sei, às vezes eu até tinha interesse em meninos, mas eu achava bonito, mas eu acho que, sei lá, porque eu precisava daquilo, sabe? Porque minha mãe perguntava se não tinha um menininho, alguma coisa assim. E aí eu tinha que ter uma resposta pronta, né? E acabava tendo esse interesse. Tipo assim, na faculdade de Ciências Sociais isso é muito fácil, né? Porque eu já entrei com o intuito de estudar gênero, então tipo assim, eu sou a primeira pessoa trans do curso de Ciências Sociais da UFG da vida, assim, sou a primeira pessoa trans. Então, se eu não falar, ele é um lugar político pra mim. Se eu não falar, vocês passarem em branco. Isso ninguém não quer saber que uma pessoa trans pode chegar na universidade, né? Foi no primeiro dia que eu fui na aula, eu entrei de terceira chamada, né? Então as aulas já estavam acontecendo. Aí eu cheguei em sala de aula, era aula de sociologia, e a professora, ela estuda gênero, a professora Eliane, nossa, professora maravilhosa. Aí, o meu nome de registro, ainda tinha, meu nome na chamada ainda estava de registro, porque quando você entra, você tem que passar por você tem que fazer o pedido para colocar seu nome social na chamada, e aí eles vão protocolar e mudar no sistema, e isso demora um pouquinho. Aí, na hora da chamada, já fiquei meio assim, né? Aí eu fui lá, conversei com a professora. Professora, é o seguinte, na chamada ainda deve estar meu nome de registro. Só que, aí ela falou, qual que é o seu nome aqui? Aí eu peguei, apontei, ela falou, não, então tá bom, qual que é o seu nome? Eu falei, Luca. Aí ela apontou. Aí, só que a gente conversou isso um pouco alto, sabe? Aí ela viu que o pessoal tinha escutado e ficou mais assim com a questão do nome social. Ela falou, vocês sabem o que é nome social? Aí ninguém sabia. Já entrou no assunto. Sim, aí ela falou, Luca, explica pra gente o que é nome social. Eu expliquei que era uma pessoa trans e quando uma pessoa trans na universidade, ela tem... o MEC fez uma resolução que as pessoas trans têm direito de usar seu nome social na instituição de ensino, que em 2015 eles aprovaram essa resolução. E o nome social é um nome que a pessoa se sente contemplada depois que que se identifica com outro gênero. E aí todo mundo entendeu nossa, tipo, ninguém nunca me desrespeitou na faculdade. Desde quando eu me assumi minha sexualidade, sempre foi desgosto, então eu não queria ser o desgosto de novo, né? Tipo, se assumir de novo é muito ruim, já era a terceira vez que eu tava me assumindo, porque primeiro eu me assumi minha sexualidade, depois eu tive que reafirmar a minha sexualidade, e agora eu ia assumir de novo uma outra identidade de gênero, né? E coisas que eu nunca tinha visto na vida, só tinha visto os lados ruins da travesti e tudo e tal. Daí tá, eu falei, não vou fazer isso tão cedo, tava doido já pra começar o processo hormonal, essas coisas, por conta, né, porque eu não tinha acompanhamento médico ainda. E eu falei, não vai dar, enquanto eu não sair de casa não vai dar. Só que eu não via meio nenhum de eu sair de casa ainda. Eu recebia meu dinheiro, só que eu não tinha uma independência assim pra sair de casa. E se eu saísse de casa e desse ruim, eu não pudesse mais voltar pra casa, sabe? Essa era a minha questão, então eu não sabia quando eu ia conseguir sair de casa. E aquilo foi virando uma bola de neve dentro de mim, passou uns 8, 9 meses que eu já tinha me identificado, já estava nesse processo. E até que chegou um dia que eu já
tinha sido diagnosticada há muito tempo com síndrome de pânico e depressão. E tava piorando por essa questão, por eu estar escondendo coisas, né? Até que eu digo que eu me assumi da pior maneira possível, porque eu tava pesquisando mais coisas lá no computador, que eu não cansava de pesquisar, não cansava de estudar sobre. E eu, não sei, eu fui começando a me sentir muito triste por não poder externar isso. E era num dia antes do Dia das Mães. E eu entrei numa crise muito grande de identidade. E meu pai entrou assim, que na outra casa que a gente morava tinha um escritório. Meu pai entrou no escritório e eu tava segurando o choro. E ele percebeu. E meu pai, a gente sempre foi muito amigo, muito conversava de tudo. E meu pai, desde quando assumi minha sexualidade, ele nunca me reprimiu, ele sempre falou, eu não concordo, mas eu tô aqui, eu quero que você esteja feliz, se você tá sendo feliz assim, ótimo. E eu sabia que meu pai ia me apoiar de alguma forma. E aí eu contei pro meu pai, falei que eu tava sentindo, que eu tinha pesquisado muito e eu não me identificava com o nome que eles me deram, com o sexo, o gênero que eles descobriram quando eu tinha nascido, e eu não tava me identificando com nada disso. Ele ficou meio perdido assim, sem saber como, né? E eu falei que eu acho que eu sou uma pessoa trans, eu tenho quase certeza que eu sou uma pessoa trans e eu me identifico como masculino. E eu não sou a princesinha, eu acho que foi falar disso, estabilizou isso total. Que eu sempre fui, né, o bebê, eu sempre fui a princesinha dele e sempre fui muito mais próximo dele do que o meu irmão. E aí ele engoliu assim, mas ele me abraçou, sabe? E falou que tava tudo bem, que eu, que eu ia achar, né, o que eu era mesmo. E ele não tinha estrutura pra me apoiar, mas que ele tava ali, que ele me amava do jeito que eu fosse. E eu falei, não, então tá. Só que ele falou a seguinte frase, só que você vai ter que falar com sua mãe. Só que você vai ter que contar pra sua mãe assim como você me contou. E aí eu falei, pô, um dia antes do Dia das Mães, como é que eu vou falar isso pra minha mãe? Minha mãe percebeu que eu tava chorando e ela queria saber o que tinha acontecido, né? E não tinha como eu fugir desse assunto no dia. E aí entrei pra dentro do quarto com ela e contei. E ela desestabilizou, sabe? Ela descontrolou e começou a chorar e não olhava pra minha cara e só sabia falar que era só mais um desgosto e essas coisas. E aí eu me tranquei no quarto e fiquei lá por uns 3 dias. Não saí no Dia das Mães, nada. Não consegui fingir que tava tudo bem e ela também não, né, óbvio. E foi por muito tempo assim, de um lado meu pai não sabia o que fazia, se apoiava com minha mãe ou se eu me apoiava, ficava dividido, né? E foi muito triste porque depois de um tempo eu pensava, né? Eu tinha uma esperança de ficar tudo bem, de talvez ela aceitar, mas isso não aconteceu. E depois de um tempo, ela era muito religiosa, né? Então a religião ela atrapalhou muito nisso, cegou muito, né? Porque o único argumento que ela tinha é que Deus não me criou assim, Deus me criou daquele jeito, Deus não erra. E foi muito triste um dia que ela não estava em casa e eu encontrei um caderninho de oração dela, que ela escrevia as coisas lá, sabe? E ela tinha descrito, era como um diário, sabe? Ela tinha descrito tudo do dia que eu assumi, né? Do dia que eu falei pra ela. Só que tava escrito tipo assim, que parecia que meu corpo tava possuído por um demônio, que não era eu falando, que não era meu olhar, e aquilo mexeu extremamente comigo. Isso foi em 2016, 2015 pra 2016, eu acho. 2016, por aí. Foi 2015. Foi. E foi ali que eu vi que não tinha jeito, sabe? Não importa o que eu fazia, minha mãe ia continuar achando isso. Então eu resolvi que eu ia tocar por mim mesmo, que eu não ia parar de preocupar com ela e fazer o que eu achava que era melhor pra mim, porque eu já tinha 19 anos, então eu sabia o que eu queria pra mim. Hoje meu pai, ele já me apoia em mudar a documentação, ele vê o tanto que é perigoso pra mim eu manter com essa documentação e ter uma identidade dupla, né? E ele se preocupa, ele sempre me pergunta se eu tô sofrendo preconceito em algum lugar. Só que hoje a minha mãe, ela já me pediu desculpa por um monte de coisa que ela me fez passar. Depois que ela
ficou sabendo que eu já fui agredido, né, na rua por causa de preconceito. Eu acho que na época foi homofobia, porque não me leram, não sei se me leram como mulher, não sei. Enfim, me bateram no banheiro público. E depois que eu contei pra ela, primeiro ela ficou assim, mas a culpa é sua. Porque você que resolveu fazer essa transição, você que resolveu vestir desse jeito, só que depois ela é recente agora, tem muito tempo que eu contei isso pra ela, mas recente agora, ela mandou um texto no nosso grupo de família falando sobre ideologia de gênero, ensinar essas coisas na escola e tal. Aí eu fiz um textão explicando que não é bem assim, que já que as pessoas não ensinam sobre identidade de gênero nas casas, porque a pessoa LGBT passa por isso, por isso, por aquilo, sofre assim, assim, assim. Então tem que ser ensinado na escola sim, porque é o mínimo que os pais têm que ensinar dentro de casa é respeito às outras pessoas e isso não é ensinado. Então na escola tem que ter esse tipo de ensino. Em resumo foi isso. Aí ela me escreveu um texto falando que, me pedindo desculpa, que não sabia que eu passava por tanta coisa assim, e que ela não devia ter postado aquilo, não devia ter mandado aquilo no grupo, que pensou melhor nas decisões. Hoje ela se preocupa por eu ter a dupla identidade também, né? Por eu não ter retificado meus documentos, por eu usar meu nome social, porque tem um período que eu viajo muito fazendo palestras sobre gênero, que é no final do ano, né? E por causa da rede que eu participo, rede de pessoas trans. E aí ela ficou muito preocupada nessas viagens, porque eu viajo com minha documentação, né? E ela fala, se você sofreu um acidente e não souberem quem é você, porque todo mundo te identifica como Luca, mas ninguém sabe questão de sua identidade de nascimento, não sabe quem procurar, que família procurar, etc. Então ela fica muito preocupada com isso, de eu sumir de repente, ninguém saber quem sumiu, ou sumir como indigente, alguma coisa assim. Então, pelo medo de eu sofrer violência, eles acabaram abrindo mais a visão de talvez me aceitar no meu gênero atual. Às vezes é muito engraçado, porque minha mãe, ela nunca me trata no masculino, mas às vezes escapole, porque não tem jeito, às vezes escapole, e ela se corrige na hora, é incrível. Eu sou muito perdido nessa questão de sonho, mas, cara, eu tenho muito comigo que eu quero me formar, né, no que eu faço, que é ciências sociais, e tá em sala de aula. Cada vez mais pessoas vão se identificar. Então, ter uma referência, eu não tive essa referência de ter um professor trans ou qualquer coisa próxima. E eu quero ser esse professor que vai fazer a diferença na vida de um adolescente, que vai, sei lá, não quero implantar nenhuma ideologia, mas eu quero fazer as pessoas se questionarem, né? Sei lá, eu acho que essa próxima geração é muito promissora, sabe? Muito que pode fazer alguma diferença e que vem com toda a vontade de talvez fazer a diferença e diversidade, etc. E eu acho que plantar uma sementinha boa vai ser muito bom, é algo que eu quero muito, é um sonho pra mim.